colocou para gravar. Muito obrigado, gente. Institucional. Muito obrigado. Por nada, prof. Valeu, gente. Obrigado, Edilson. A gente já estava tentando dar um jeito aqui. Obrigado, ainda bem que você apareceu. Então a gente vai ter a nossa aula agora. Valeu, Edilson. Obrigadão. Bom, pessoal, Edilson chegou. E aí, nossa aula já está sendo gravada, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre sociologia no Brasil. Obrigado, Poliana, tá? Por tentar nos salvar aí. Obrigado pela ajuda. E aí nós vamos bater um papo, então, sobre a sociologia no Brasil. Hoje nós vamos trabalhar alguns teóricos importantes. Nós vamos falar sobre esse livro, do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, é óbvio, né, que vamos fazer um resumo, né, um livro de 800 páginas, né, então não vai dar para esgotá-lo aqui, 700 páginas. Mas nós vamos fazer um resumo sobre esse livro, Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, os pontos principais do livro. Vamos bater um papo também sobre Sérgio Buarque de Holanda, né, o famoso Sérgio Buarque, quando ele escreve esse livro aqui, chamado Raízes do Brasil. São dois livros importantes para nós entendermos a nossa sociologia do Brasil, para entendermos o que acontece no Brasil. Bom, esses sociólogos, se der tempo, tá, nós vamos falar aqui do povo brasileiro do Darcy Ribeiro, se der tempo. Caso contrário, na próxima aula a gente vai bater um papo sobre ele. Vocês viram que nós falamos sobre as filosofias do século XX. Falamos sobre a escola de Frankfurt, falamos sobre a escola existencialista. Na nossa última aula eu dei um panorama geral da estrutura econômica social do século XX, e agora é o século XX no Brasil. Para vocês entenderem, sair um pouco daquela visão europeia para a visão daquilo que está acontecendo no século XX aqui na sociedade brasileira. E na sociedade brasileira, nós temos então um grupo de pensadores e pesquisadores que começam a refletir sobre o contexto da sociedade, o desenvolvimento da sociedade brasileira, principalmente naquilo que diz respeito à história da sociedade brasileira. Existia uma teoria muito grande, né, acontecendo no desenvolvimento historiográfico mundial, que era as questões biológicas e a influência, principalmente a influência da natureza na sociedade. Então, alguns diziam que a sociedade brasileira ela tinha esse processo de construção da sociedade, desculpa a cacofonia aí, né? Desse processo estabelecido, tendo em vista o quê? Tendo em vista a questão ambiental. Então, os brasileiros eram mais cansados, eles eram mais preguiçosos por causa do ambiente hostil que nós vivíamos, um país tropical, o sol muito forte. Por causa disso, então, nós éramos menos, talvez, propícios ao trabalho, menos propícios ao desenvolvimento, menos propícios às revoluções e tudo mais. Alguns diziam que tinha a ver com os fatores biológicos, não só com as questões naturais da natureza, mas os fatores biológicos também atribuíam isso. Como, professor? Alguns diziam que os fatores biológicos eram, né, a miscigenação do Brasil gerou o brasileiro ruim, o brasileiro cansado, o brasileiro preguiçoso, o brasileiro que não vinculado a uma estrutura, então o brasileiro miscigenado, então isso não foi bom para a nossa sociedade, isso não foi bom para a nossa estrutura. Só um pouquinho, deixa eu acender essa luz aqui. Para mim melhorou, e a imagem acho que vai ficar melhor também, a gravação. Então o que acontece? A estrutura dessa sociedade, ela vai se dar da seguinte maneira. Para o pensador da época, aquele que olhava o Brasil com um olhar eurocêntrico, europeu, né, um olhar de preconceito, o Brasil ele não deu certo, entre aspas, o Brasil estava vivendo, o início do século XX, né, o Brasil estava vivendo um processo onde o brasileiro ele não se desenvolvia por causa das relações ou climáticas ou por causa das relações biológicas, né? Como o Brasil não tinha uma sociedade pura, o Brasil era miscigenado, então isso afetou o desenvolvimento da sociedade brasileira, isso afetou o desenvolvimento do processo da sociedade brasileira, isso não era bom. Isso gerou, então, problemas para a sociedade, problemas para o indivíduo brasileiro. Surge nesse período alguns grandes pensadores que vão ser conhecidos como a Escola Paulista de Sociologia, a Geração de 30, entre eles nós vamos destacar aqui Gilberto Freire, que é o cara que nós vamos falar na aula, Sérgio Buarque de Holanda, vamos citar sobre ele também, o Roberto da Mata, falaremos,
até chegarmos, né, e tentarmos chegar, né, no Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e num dos grandes sociólogos que chegou talvez, né, ao ápice do pensamento e chegou ao ápice da sociedade brasileira, que é o Fernando Henrique Cardoso, que é dessa geração de 30, que é desse grupo da Escola Paulista de Sociologia e que vai fazer parte dessa construção da sociedade. De só uma correção, tá? Ele faz parte da segunda fase desse grupo da geração de 30, né? A primeira fase é o que nós vamos falar agora. Então, qual que é a ideia? A ideia é estudar o Brasil dentro de uma nova estrutura, uma nova perspectiva. Estudar o Brasil não mais mediante as estruturas e as perspectivas europeias. Não mais dizer que o Nordeste brasileiro vai ser influenciado pelo sol ou pela miscigenação e que isso gerou algo ruim. E que o sul do país vai se desenvolver melhor porque o clima é mais propício, o clima é mais europeu e por causa disso vai gerar novas perspectivas de pesquisas e tudo mais. Então, o Gilberto Freire, ele vem com uma nova perspectiva, uma nova realidade. Vai lançar um livro, né, em 1933, chamado Casa Grande Senzala, que é esse pequeno livro que eu mostrei para vocês aqui de 700 páginas, onde nesse livro ele vai trazer uma nova perspectiva. O Gilberto Freire, ele era de uma família, ele é diferente, né, dos outros que nós vamos falar, ele já era de uma família que tinha posses, era de uma família que tinha condições financeiras, então ele estudou fora do país. Ele estudou nos Estados Unidos, teve contato com grandes pensadores, e os pensadores, ele conseguiu também ter contato com pensadores europeus. Entre eles, né, um grande pensador chamado Franz de Boas, aonde ele vai ter uma reflexão sobre o pensamento da sociedade brasileira. E ele vai fazer uma crítica, ele vai falar assim, que na realidade o Brasil, ele é uma construção da miscigenação, mas não com essa miscigenação mal vista pela sociedade, não é essa miscigenação mal atribuída da sociedade, não é essa miscigenação mal estabelecida, né, que a sociedade europeia dizia, que a sociedade europeia defendia, que a sociedade europeia criticava. Não é essa miscigenação. Pelo contrário, na visão do Gilberto Freire, o Brasil só deu certo por causa da miscigenação. O Brasil só deu certo porque a miscigenação ela é parte de grande importância para a construção do indivíduo brasileiro. E aí ele fala que não poderia existir, talvez, melhor país para colonizar o Brasil do que Portugal, porque Portugal já era uma sociedade miscigenada, na visão dele. Na visão dele, a Portugal, por ser, né, uma sociedade miscigenada pelos mouros, né, e pela toda a cultura europeia, né, dos mouros, dos judeus e tudo mais, então a galera que vai fazer construção da sociedade portuguesa, então para eles era normal ter acesso a essas realizações. Então, no Casa Grande Senzala, ele vai decorrer um bom tempo do seu livro em explicar quem era o europeu, quem era o indígena brasileiro, o indígena que vivia aqui na terra brasileira, e quem eram os escravos que vieram para cá. E por causa disso, ele vai falar assim, olha, o Brasil só existe porque o Brasil é um país miscigenado. O Brasil só existe porque os portugueses aceitaram a miscigenação. O país só existe porque os portugueses entendem e fazem esse processo de miscigenação acontecer. Então, na visão de Gilberto Freire, o Brasil só existe da maneira como existe por causa do processo de miscigenação estabelecido dentro da sociedade. Caso contrário, não existiria. Caso contrário, não faria parte. Caso contrário, não se estabeleceria dentro dessa realidade. Por isso, Gilberto Freire, então, começa a estimular algumas realidades. Por exemplo, ele vai trazer uma nova abordagem contra a abordagem naturalista, contra a abordagem biológica, ele vai trazer uma nova visão, a visão da abordagem culturalista. O que isso significa? Que entre os processos, entre as influências do meio ambiente, entre as influências biológicas, mais influente é a cultura que se estabelece dentro da sociedade. É a cultura que se estabelece dentro da relação. Então, a partir do momento que o indivíduo, o escravo, ele começa a conviver com o indivíduo indígena, que começa a conviver com o indivíduo branco, europeu, então ele vai falar que aí surge um processo de cultura. E esse processo de cultura ele vai além
ao processo tropical das florestas brasileiras, do cerrado, de onde for, vai além das relações biológicas. Por quê? É a cultura que se constrói junto dentro desse processo. É a cultura que se estabelece dentro dessa realidade. Então ele vai dedicar os seus estudos a entender a cultura europeia, a entender a cultura do escravo e a entender a cultura do indígena. É por isso que o livro ele traz uma ideia muito interessante. A primeira reflexão já é no próprio título do livro. Ele traz a ideia casa grande e senzala. Isso aqui já é uma ideia de continuidade. Como assim, professor? O Gilberto Freire não separa casa grande da senzala. Ele não separa as relações do processo de casa grande, senzala, meio, né, a monocultura, o patriarcalismo, não. É casa grande e senzala dentro do mesmo conjunto. Não existe a casa grande sem a senzala. Não existe a senzala sem a casa grande. Então, ele trata esse processo como modelo comum. Por isso que é importante você entender que o livro do Gilberto Freire não tem uma característica científica histórica, tem uma característica pessoal. Aqui é a visão do Gilberto Freire dentro da realidade, apesar de ser estabelecido, né, dentro da historicidade brasileira, apesar de trazer, né, uma reflexão muito grande, apesar de fazer parte, né, da estrutura toda, né, da história do Brasil e de onde, né, o brasileiro ele se origina, faz parte, você precisa ler, né, Gilberto Freire para entender, ainda assim é um ensaio, e este ensaio tem como base a visão dele com relação à estrutura da sociedade e as fomentações dessa sociedade. Logo, nem sempre está baseado na historiografia, e nem sempre ele coloca como base as realidades desse processo. Por exemplo, só para você entender, nessa época, nós tivemos aqui, né, fazendo parte da estrutura do Brasil, entre 1862 e 1906, nós tivemos um médico chamado Raimundo Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues. Ele era um médico eugenista. Ele dizia o seguinte: ele era estudioso da cultura africana no Brasil, era um dos pensadores que interpretavam o atraso do país como uma consequência direta da miscigenação. Ele acreditava que a miscigenação atrasou o país e atrasava o desenvolvimento histórico, social, intelectual e principalmente, né, industrial da sociedade brasileira. O Gilberto Freire ele já traz uma outra abordagem. Ele já vai fazer uma crítica a teorias como estas. Então, para Gilberto Freire, mais importante do que os fatores biológicos eram os fatores culturais. E para se ter cultura, tem que ter todos os elementos. Como assim todos os elementos, professor? O elemento que ele trabalha é a casa grande, dentro da sua realidade patriarcal, dentro da sua realidade religiosa, católica, apostólica, romana, popular, né? Porque é um catolicismo apostólico romano popular. Isso, né, quando a gente estudar a história das religiões, né, a gente vai poder entender um pouco melhor, mas é um catolicismo popular. É uma sociedade escravocrata, por isso, né, a necessidade, ali ao lado da Casa Grande, né, da senzala. É uma sociedade de produção de monocultura, então nós temos ali a cana-de-açúcar estabelecida dentro daquele lugar. Depois nós vamos ter, né, as outras fundamentações, nós vamos ter ali, né, as drogas do sertão, vamos ter a busca do algodão, vamos ter a mineração ganhando espaço. Então, mas é uma sociedade totalmente colonial, dentro de uma visão baseada num sistema europeu, dentro da perspectiva portuguesa, que é influenciada pelas relações dos iorubás, por exemplo, dos escravizados africanos, das perspectivas do candomblé, das perspectivas da capoeira, das perspectivas das relações sociais entre eles, entre, né, as relações sociais dos indígenas, entre a figura dos deuses do politeísmo, né, indígena, dentro das relações existentes da cultura indígena. Então, tudo isso, na visão de Gilberto Freire, é o que constrói a sociedade brasileira, é o que constrói as relações da sociedade brasileira, gerando, então, aquilo que ele vai chamar posteriormente, né, que aí, né, nós temos um problema muito sério, que ele vai falar que a miscigenação do Brasil não criou um problema. A miscigenação do Brasil criou, entre aspas, coloca aí, tá, entre aspas, porque você já vai entender o porquê. A miscigenação do Brasil criou aquilo que ele vai chamar de a democracia entre as raças.
que é aí onde ele vai errar grande, onde ele vai errar de maneira gigantesca. Mas você já vai entender. Por exemplo, na visão dele, o Brasil ele tinha elementos diferentes dos outros tipos de sociedades que tiveram escravidão. Por exemplo, ele vai citar no livro dele que aqui no Brasil as escravas africanas elas amamentavam os seus filhos e também amamentavam os filhos das senhoras da Casa Grande. Eram as famosas amas de leite. Que, segundo a visão do Gilberto Freire, isso não acontecia em outro lugar. Só no Brasil existia, na visão dele, a perspectiva de uma escrava amamentar um filho branco da mulher da Casa Grande. E isso não... óbvio que isso era uma tradição, né, que acontecia lá na África, mas trazida para o Brasil. Então ele fala assim, em que país do mundo nós tivemos, né, esse intercâmbio cultural? Em que país do mundo os filhos da escrava brincavam com os filhos da mulher branca da Casa Grande? Então ele vai falar que, na realidade, a miscigenação ela acontece dentro de uma estrutura cultural brasileira que permeava uma democracia entre as raças, onde não acontecia, por exemplo, no Brasil, aquilo que acontecia em outros países, aquilo que acontecia em outras realidades, onde o escravo era completamente afastado da estrutura da sociedade, onde o escravo ele não tinha vez e nem voz para a manutenção da cultura, para o desenvolvimento daquela cultura. E aqui no Brasil, segundo ele, o processo de miscigenação vai evidenciar a democracia racial e vai evidenciar as realidades. Aí tem um trecho que eu queria mostrar para vocês, que diz assim: negras escravizadas amamentavam os filhos de seus senhores, contavam histórias, os alimentavam, retiravam-lhes os primeiros bichos de pé e também iniciavam os jovens na vida sexual. Os filhos das mulheres negras escravizadas também brincavam com os filhos do Senhor. E por isso a presença do negro é central na formação da família brasileira. Uma tentativa aqui de Gilberto Freire de equalizar as crises que estavam acontecendo em outros países. Nós estamos falando de 1930, o livro é lançado em 1933. Nós estamos falando da época, por exemplo, da segregação racial norte-americana, que vai despontar na década de 60, né, com a marcha e com Martin Luther King levantando bandeira. Nós estamos falando de um conceito, por exemplo, né, lá na própria África, na África do Sul, acontecendo o engatinhar daquilo que seria posteriormente o apartheid, né, na África do Sul. Então, tudo isso, na visão dele, não acontecia no Brasil. Então ele fala assim, olha, no Brasil nós não temos, né, uma crise tão grande quanto acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Nós não temos, né, uma crise tão grande quanto acontece na África. Nós não temos uma crise tão grande como a que acontece na Europa. Então nós não temos isso. Na visão dele, acontece que a sociedade brasileira ela acabou tendo a democratização entre as raças, foi algo, para Gilberto Freire, que aconteceu de maneira pacífica. Aí vem a crítica. O livro ele é muito, muito aclamado no meio acadêmico. Todo mundo sabe que ele é um ensaio, e todo mundo entende que o livro ele vai trazer uma reflexão do Gilberto Freire sobre as relações da sociedade brasileira na tentativa de questionar as teorias eurocêntricas que estavam trabalhando muitas relações da eugenia e as relações do ambiente. Só que aqui, o que a gente começa a perceber? Que o Gilberto Freire parece que ele fecha os seus olhos para algumas ações que acontecem na sociedade ao longo da nossa história. Por exemplo, né, ele não fala dos conflitos existentes entre o senhor de escravo e o escravo, ele não fala dos conflitos existentes entre, né, o senhor da Casa Grande e as tribos indígenas, ele não vai falar, por exemplo, né, dos conflitos ideológicos existentes, por exemplo, entre
os bandeirantes na construção da nossa história brasileira que geraram, né, um dos maiores massacres com relação à população indígena do Brasil. Então ele não vai trabalhar essas realidades. Não vai falar, por exemplo, né, das relações da existência, da resistência dos quilombos com os maus tratos que os próprios negros sofriam, né, dentro da realidade. Ele fala, sim, né, dos chicotes, ele fala, sim, né, das relações, ele fala da escravidão, ele fala, né, só que parece que ele tenta romantizar algumas atitudes. E aqui, né, então ele vai deixar de lado, por exemplo, ele vai ignorar as desigualdades e as contradições, vai ignorar a crueldade, a brutalidade do processo da colonização, vai tecer até alguns elogios, né, com relação a alguns pontos da colonização, dizendo que a colonização foi boa para o Brasil, né, coisa que a gente sabe que existe uma demanda, né, existe grupos que defendem, né, o contrário. Ele vai chegar até a aceitar e romantizar, por exemplo, né, a violência sexual que as mulheres negras sofriam pelos homens brancos. Por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai entender onde o Gilberto Freire quer chegar. Ele vai entender que talvez no Brasil nós não tivemos as mesmas crises que outros países pelo mundo afora possuem, ao ponto de chegar a uma época, né, em que homens negros e homens brancos não podiam sentar no mesmo ônibus, eles não podiam ir ao mesmo banheiro. Então ele vai falar que no Brasil talvez a coisa não foi tão ao extremo assim, mas para tentar garantir esse discurso, ele esquece, né, da história que nos levou talvez a não ter esses percalços. Por exemplo, né, a miscigenação brasileira não acontece de uma forma simples e simplista, como o livro, às vezes, ele representa. Ele não demonstra um processo tão simples assim. A gente sabe que o brasileiro, na realidade, ele não é fruto de uma ação passional, uma ação amorosa, emotiva entre o homem da Casa Grande e a mulher da senzala. Pelo contrário, nós sabemos que o indivíduo brasileiro ele é fruto da violência sexual do homem da Casa Grande com a mulher da senzala, do homem da Casa Grande com a mulher, por exemplo, da tribo indígena. Por quê? Aí o Sérgio Buarque de Holanda ele levanta uma questão muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: o indivíduo brasileiro ele é fruto do estupro, da violência sexual, do homem branco com a mulher negra, do homem branco com a mulher indígena. Então não foi um relacionamento amoroso, não foi um relacionamento onde o homem branco se apaixonou, deixou tudo para viver na senzala com a esposa qual ele amava. Então não foi dessa forma. Na realidade, a maioria dos brasileiros dessa época que o Gilberto Freire está tentando narrar são os brasileiros nascidos dentro de uma estrutura corrompida através de uma fundamentalização patriarcal, machista, onde o homem olhava tanto para sua esposa como propriedade, quanto para as escravas, e elas eram, né, legitimamente propriedades dentro das relações da lei, e aí eles faziam o que eles queriam. Logo, estupravam as mulheres escravas. E por causa disso, em vários momentos da história, nós sabemos que esses estupros ocasionaram, então, gravidez. E sabemos que algumas dessas gravidezes, elas foram levadas adiante e outras não. Por exemplo, existem alguns historiadores que contam que crianças, as mulheres escravas, quando elas engravidavam, elas já começavam a ser cuidadas pelas esposas dos donos da fazenda. Se a criança nascesse no momento do parto ali, todo mundo está junto, todo mundo está ali, a mulher da Casa Grande está ali, a esposa do homem, né, da Casa Grande, do senhor, né, ela está acompanhando o parto. Se a criança ela nasce mestiça, então ela teria grande chance de sobrevivência. Se a criança ela nascesse mais branca do que mestiça ou negra, se as senhoras, se ela olhasse para aquela criança e ela percebesse traços mais brancos do que mestiços, na época existe uma prática que era quebra o pescoço da criança, joga o feto no balde e leva embora. Era essa prática.
Então o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai trazer para nós uma outra realidade. Uma realidade onde ele vai falar assim, Gilberto Freire, eu entendo onde você quer apontar. Eu acho que o Brasil é fruto da miscigenação mesmo. Mas não é fruto de uma miscigenação tranquila, não é fruto de uma miscigenação aparente, não é fruto de uma miscigenação em que os outros queriam participar. Pelo contrário, é fruto de uma violência, é fruto de um estupro, é fruto de relações em que os outros não queriam fazer parte. E aí o Sérgio Buarque, ele vai lançar esse livro, né, o livro chamado Raízes do Brasil, que é uma tentativa de compreender quem é o brasileiro dentro dessa realidade. Então, de onde surge esse brasileiro? E aí que é uma tentativa de fazer com que as pessoas estabeleçam essa realidade e entendam esse conceito. Então, assim, quem é o brasileiro no meio dessa estrutura toda? Quem é o brasileiro no meio desse referencial político? Quem é o brasileiro no meio de todas essas relações? Então, primeira coisa que ele entende que é que o brasileiro ele tem uma tendência gigantesca a disseminar a herança portuguesa ainda. Então, as ações do brasileiro ainda são muito parecidas com a tentativa de se vincular e de estar no mesmo patamar que os portugueses estão, ou estavam. Então, isso determina o quê? Determina que o brasileiro tem uma necessidade de se colocar no mesmo patamar, na mesma estrutura, né? Talvez seja aí, né, que o Nelson Rodrigues, né, traga para a gente também aquela questão da síndrome do vira-lata, né? O brasileiro tem uma síndrome do vira-lata, né? Tudo que vem de fora é melhor, tudo que é construído aqui, tudo que é feito aqui é uma droga, né? Então, o legal é o cara, né, que está lá nos Estados Unidos. O bom é a historiografia vinda da Europa, né? Não aquela que a gente produz aqui. Então, a síndrome de vira-lata é essa relação, né? Esse processo que o indivíduo ele acaba valorizando o do outro em detrimento ao seu. E aí ele vai falar o seguinte, olha, o grande problema da sociedade brasileira ainda são os resquícios que nós temos da nossa colonização dentro de um viés português. Como assim? Enquanto o Gilberto Freire fala, né, da importância do português para a construção dessa miscigenação, o Sérgio Buarque de Holanda ele já vai falar dos problemas do português. E como que o português, se ele tivesse tomado atitudes diferentes, a nossa sociedade teria se modernizado de maneira diferente e nós teríamos chegado a situações e consequências diferentes. Por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai separar a ideia de relações muito vinculada ao pensamento de Max Weber. Então ele tem uma influência grandiosa de Max Weber e ele vai entender a história e a sociedade a partir de Max Weber. Então, olha só que interessante. Para Max Weber, na história do mundo ocidental, existe a seguinte ruptura. De um lado, a tradição e do outro, a modernidade. A tradição, entre outras coisas, enfatiza valores patriarcais, relações personalistas baseadas na pessoa, laços de afetividade e a cultura tradicional, o autoritarismo. Já a modernidade ressalta a impessoalidade, a hierarquia, o caráter formal das relações, a competição, a ética liberal, a burocracia, a democracia e a participação política. O Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que nós ainda estamos lá na tradição e não rompemos para a modernização. Logo, nós estamos muito preocupados com aquilo que a tradição diz, com aquilo que a nossa herança diz, do que realmente com aquilo que nós precisamos romper para continuarmos e termos a nossa estrutura cultural diferente da maneira como, né, a tradição se estabelece, a tradição desenvolve, a tradição coloca para nós. Então, é por isso que ele começa a trazer algumas críticas diferentes. E aí, do seu livro, Raízes do Brasil, nesse livro aqui, ele vai trabalhar, por exemplo, né, um critério bem interessante que é a diferença entre o trabalho e a aventura. O trabalhador e o aventureiro. E aí ele vai falar o seguinte, que existem diferença entre colonizações feitas por trabalhadores e colonizações feitas por aventureiros. E olha que interessante, o aventureiro é aquele que busca o lucro fácil, é aquele que estabelece a um fim a ser alcançado, seja ele qual for, despreza os meios para alcançar o fim determinado. O seu ideal é colher os frutos sem precisar plantar a árvore. O objetivo é sempre mais importante do que os processos pelos quais se pode chegar a esse objetivo. Por sua vez, o trabalhador enxerga primeiramente a dificuldade à sua frente, ele busca a forma de superar essa dificuldade e só depois vai pensar no objetivo. O trabalhador se caracteriza pelo esforço de modo
pouco compensador, avançando devagar em relação ao fim ao triunfo. Na verdade, está pouco preocupado com o fim último. Seu foco está nos meios para alcançar o fim e no desafio imediato que apresenta. O aventureiro quer tudo para já. Quer alcançar o sucesso de forma imediata, glória ignorando e contornando os obstáculos que são apresentados. Só faz sentido para ele aquilo que tem resultado concreto. Ele considera desprezível aquilo que não resulta em ganhos imediatos. Em contrapartida, o trabalhador considera a forma de vida do aventureiro mesquinha e interesseira. O Sérgio Buarque de Holanda, que eu esqueci de falar, é o pai do Chico Buarque de Holanda, né? Ele vai fazer aqui um contraponto interessante. Qual o contraponto? Vai falar que os Estados Unidos, por exemplo, quando os primeiros ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles foram para lá como trabalhadores. Eles queriam constituir sociedade. Eles queriam fomentar Estado, eles escolheram aquele lugar, aquela terra, né, para passar o resto da sua vida e falaram assim, nós vamos constituir família, vamos estabelecer aqui um ponto. Enquanto os portugueses que vieram para o Brasil, muito afoitos, eles eram os aventureiros. Então vamos chegar, vamos explorar o máximo que nós podemos, não é tanto que no primeiro momento tivemos as feitorias, né, que foi uma exploração gigantesca, principalmente do pau-brasil, depois nós tivemos as capitanias hereditárias que deram certo por um tempo e depois logo tiveram que ser retomadas pela coroa, até o ponto que tivemos que acabar com as capitanias hereditárias e termos ali, né, os estados sendo desenvolvidos. Então tudo isso numa tentativa desesperada de conseguir o mais rápido possível, né, a estrutura e tirar tudo da colônia para mandar para a metrópole. Só mudou um pouco isso no século XIX, quando em 1808, né, o Dom João VI tem que vir com a família real para o Brasil, fugindo, né, da guerra de Napoleão Bonaparte. Então, por causa disso, nós tivemos então uma outra estrutura, aí a reformulação da cidade do Rio de Janeiro, a reestrutura da sociedade, né, a formação de trabalhos e principalmente de empregos do meio público, né, construção, por exemplo, né, a fundamentação do Banco do Brasil. Então tudo isso foi acontecendo por causa desse período. Mas a gente sabe que a ideia entre o aventureiro e o trabalhador é muito simples. Enquanto um vem para construir, para gerar e para trazer disso algo que seja relevante para ele e para a sociedade, o outro vem só para tirar, depois ele vai embora. É o que aconteceu na nossa primeira estrutura. E aí o Sérgio Buarque fala, né? O espírito aventureiro é um dos traços da herança portuguesa, que necessitam ser deixados de lado em construção de uma sociedade que quer modernizar. Ele vai usar outra metáfora, né? A metáfora do semeador e do ladrilhador. Ele fala que o Brasil ele não é planejado em absolutamente nada. Dentro da sua estrutura política, dentro da sua estrutura econômica, dentro da sua estrutura cultural, nem das suas relações mesmo religiosas. Ele não foi planejado. Ela é como um semeador que joga a semente, né, no caminho para que ela possa vir a brotar. É o semeador, né? E ele vai, né, de maneira assim, talvez dê certo, e vai fazendo, né? E aí ele ele nem sabe exatamente quantas sementes ele jogou, nem sabe quantas dessas vão brotar de verdade, ele nem sabe, né, o que realmente vai acontecer. Ele só espera que aconteça. Mas ele jogou a semente. O ladrilhador, né, na visão dele, o ladrilhador é aquele cara que vai construir, né, através do ladrilho, vai construir as estradas. E aí ele vai estabelecer que isso já é algo planejado. Por exemplo, quando a família real chega no Brasil, a família real ela vai ter que modernizar a estrutura do Rio de Janeiro para deixar o Rio de Janeiro mais atraente. Né? Lembrando que nós estamos falando de uma época no século XIX, 1808, quando a família real chega, né, o esgoto corria a céu aberto, né, as pessoas, né, eles viviam, né, um processo bem diferente do que se vivia na Europa, a cultura brasileira era muito aquém, né, então assim, o teatro foi inaugurado depois, as relações, né, a vestimenta muda, né, a cultura muda, o termo de falar muda, as relações mudam, tudo muda. Por quê? Porque aí houve um planejamento para o Rio de Janeiro. Por quê? Por causa da família real. Mas e para os outros lugares? E para os outros processos? Na visão dele não houve. Não havendo, então ficou o semeador. A metáfora do semeador. O cara que vai jogando a semente e aí às vezes ela vai brotar, às vezes não vai. E a gente espera que aquilo que brote seja algo bom, seja algo legal, seja algo interessante, seja algo que dê certo, né? Quem sabe dar certo? Mas às vezes pode não dar certo, às vezes pode gerar algo completamente problemático. E aí ele vai trazer, num capítulo muito importante, a ideia de um negócio chamado o homem cordial, que é talvez, né, o tema mais debatido do livro, o homem cordial, a partir do Sérgio Buarque de Holanda.
O homem cordial aqui, ele vai falar que o brasileiro é o homem cordial. Mas o homem cordial aqui não é o homem respeitoso, não é o homem educado, não é esse homem. O cordial vem de cordis, que significa coração. E aí ele vai falar que o homem cordial, ele é dominado pelo coração, pelo afeto, pelas paixões, pelas emoções. É um homem impulsivo, pouco racional. Lembrando que a visão dele de sociedade e de ser humano é baseada em Max Weber, que trabalha as relações da racionalização, né, dos processos racionais. Então, o que ele vai falar? Que o brasileiro, ele é esse homem cordial. É aquele cara que ele quer ter relações pessoais. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês, para ver se vocês compreendem. Estava em determinado lugar, na praia, né? E aí a gente queria fazer um determinado passeio lá. E aí falaram pra gente, ó, vai naquele lugar ali, que ali você vai ganhar um voucher que vão te dar desconto, 50% do valor do passeio. Então, assim, 50%, né? Somos 3 pessoas, eu, minha esposa e minha filha. 50% para cada um ajuda bastante, né? Então vamos lá. E aí, quando a gente chegou lá, nós descobrimos que era aquelas palestras de tentativa de vender apartamentos na praia, aqueles condomínios, né? Que você compra um apartamento, você ajuda a construir, né, o condomínio, que é um hotel, e você tem o direito de ficar 15 dias, né, 30 dias por ano naquele lugar. Esses tipos de estrutura. Bom, beleza. Aí nós fomos lá. E aí, olha só, exatamente o brasileiro que é o cordial. Toda palestra de vendas, o cara ele aprende o seguinte: você precisa ter um relacionamento, você precisa ter empatia com o cara que você está vendendo. Então, assim, o cara que estava dando a palestra pra gente, nossa, ele perguntou do que eu gostava, ele perguntou do que eu fazia, ele perguntou, né, quais eram os meus sonhos, não sei o quê. Queria ter intimidade. É a ideia da cordialidade. A ideia é assim, eu quero ter pessoalidade, porque eu não quero ter... Aí uma coisa muito interessante, que ele falou logo nas primeiras frases da conversa, ele falou assim, eu não quero ter um cliente, eu quero ter um amigo. E aí, né, eu falei, homem cordial, né? Então, assim, o homem cordial, não a cordialidade, mas o homem cordis, né? É o cara que ele quer ter a pessoalidade. Eu não quero ter clientes, eu quero ter amigos, eu quero ter um relacionamento. E a gente sabe que isso é uma estratégia de venda, né? Que se utiliza muito dentro desse processo. E aí ele é uma relação que o homem cordial tenta ter intimidade em tudo. E aí é um problema do brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro ele acha que ele pode ter intimidade em tudo. Então, assim, você não tem que ter. E aí deu vontade de falar pro cara, mas eu não falei porque eu sei que ele foi treinado para isso, né? Eu sei que ele foi treinado para falar dessa forma, eu sei que ele foi treinado para exemplificar as coisas dessa maneira. Mas deu vontade de falar para ele assim, cara, né? Você não tem que ter amigos, você tem que ter clientes. São os clientes que vão te ajudar a vencer na sua vida, né? Cada um que comprar um apartamento vai te ajudar. Então você tem que me convencer. E você tem que fazer um trabalho, o quê? Um trabalho justo e um trabalho racional, um trabalho bom para me convencer. Não adianta você ficar com esse discursozinho de amizade que não vai rolar. Eu nem te conheço. Deu vontade de falar isso, mas eu não falei. Mas por quê? Porque aí é onde vem o problema. O indivíduo que ele quer começar a ter relações em todos os lugares, que ele quer começar a ter relações dentro desse processo, dentro da cordialidade, é o cara que lá na frente vai gerar um problema, vai gerar a corrupção das ações. Como assim a corrupção das ações? É o cara que não consegue se estabelecer dentro do senso comum. É o cara que ele fala assim, eu sou o médico tal, então eu não tenho que esperar na fila para tal coisa, porque eu sou um médico fulano de tal. Eu não tenho que apresentar minha carteira de habilitação, porque eu sou o advogado, o juiz tal. Então é o cara que ele acha que ele pode se destacar dentro das relações públicas e privadas. E aí é o outro termo dele. O homem cordial, ele gera o patrimonialismo. Patrimonialismo. O que significa? É a confusão entre o agente público e o privado. É a confusão entre o agente que não sabe lidar. Então, por exemplo, o cara... É o que a gente vê, por exemplo, na política hoje. Hoje, que eu digo, né, o que a gente vê na política, porque isso sempre existiu na nossa política.
Não acontece só hoje, sempre aconteceu. É o cara que fala que vai fazer diferente, mas quando chega ao poder, ele confunde o público e o privado. Ele pega um avião da Força Aérea Brasileira para levar a família para passear. Ele pega um helicóptero para levar a família, sei lá, para um evento. Então, assim, ele está usando de recursos públicos para benefícios privados. Esse é o homem cordial, é o cara que ele quer ter relação dentro do processo, ele quer ter ação dentro desse processo, ele quer ter pessoalidade, e não pode ter pessoalidade. Aí, exatamente, o homem racional é o cara que separa. Aí fala, mas você tem, por exemplo, um helicóptero à sua disposição. Sim, eu tenho um helicóptero à minha disposição por ser o presidente da República. Então, por ser o presidente da República, eu tenho um helicóptero à minha disposição para que eu possa fugir, se necessário for, se alguém estiver bombardeando o palácio. Eu tenho um helicóptero à minha disposição para que eu possa fazer aquilo que for necessário para que eu possa me locomover mais rápido para algumas relações que são importantes, e não para que eu possa utilizar para fins privados, não para que eu possa levar a minha família para um evento, e não que eu possa levar a minha família para algum lugar assim que a gente não quer pegar o trânsito, então eu vou levar meus parentes para lá. Não, né, que aconteceu no Brasil esse ano, não para que eu possa sobrevoar uma manifestação ao meu favor, né, então eu estou lá sobrevoando, utilizando o helicóptero, né, da Força Aérea, gastando gasolina, gastando o tempo do piloto, gastando tudo para sobrevoar uma manifestação que é algo a meu favor. Então isso é confusão do homem cordial, que é uma herança que nós temos, com o patrimonialismo, que é o cara que ele, ligado pelas suas emoções, ele confunde o seu papel como agente público e como agente privado. E aí ele confunde com a sua, ele utiliza do poder do cargo para ter, então, benefícios. Saindo um pouco do campo da política, indo para o campo do senso comum. É você que, por exemplo, tem que pegar um documento e você precisa assinar esse documento e você precisa reconhecer a firma desse documento. E aí você sabe que os cartórios, né, são burocráticos e tudo mais. Aí você lembra que você tem um amigo que trabalha no cartório. Nem precisa ser o dono do cartório. Você tem um amigo que ele trabalha no cartório. Você fala, vou no cartório do fulano. Porque você tem intimidade com ele. Então você chega lá e fala assim, cadê o fulano? Aí o fulano vem. Aí você fala para ele, cara, eu precisava autenticar isso aqui. O cara, não, daqui. Tá? Autentica, vai. Ó, nem precisa pagar, fica tranquilo. E você vai embora. É a realidade da pessoalidade, daquilo que o Roberto da Mata vai chamar de jeitinho brasileiro, quando ele escreve o Brasil, né? O que faz o Brasil, Brasil, né? E é muito legal o tema desse livro, porque ele fala assim, o que faz o Brasil, com letra minúscula, vírgula, Brasil com letra maiúscula, aí ponto de interrogação. O que faz o Brasil, Brasil? O primeiro Brasil é as relações geográficas, né? Os limites fronteiriços e tudo mais. E aquilo que torna o Brasil mesmo de maneira geral. E aí ele vai olhar que ele quer saber quais são os jeitos disso. Por isso que ele tem o termo jeitinho brasileiro. Ele fala que cada sociedade tem um jeito de se formar. Cada sociedade tem um jeito próprio de se estabelecer. Cada sociedade tem um jeito próprio de existir. E aí ele vai pegar o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, o patrimonialismo do Sérgio Buarque de Holanda, as relações de miscigenação do Gilberto Freire e vai transformar isso naquilo que ele chama de jeitinho brasileiro. O brasileiro ele tem um jeitinho, né? É o cara que ele vai até o cartório do amigo para poder furar o esquema. É o cara que, quando ele é parado, por exemplo, numa blitz, ele quer deixar a impessoalidade de lado, né? Porque na visão do Roberto da Mata, existe aquele que é chamado de... Tem o cidadão e a pessoa. O cidadão é o comum, é todo mundo é cidadão. Só que o indivíduo, ele não quer ser cidadão, ele quer ser pessoa. Então ele quer se destacar. É a famosa frase, né? Cidadão não, engenheiro formado. Então, assim, ela não quer que o namorado fosse colocado no mesmo processo que todos são colocados. Não, eu quero destacar o meu namorado. Meu namorado não é cidadão, ele é engenheiro formado. Roberto da Mata já falava disso, né? Na década de 70. Ele já trabalhava essa realidade dizendo o seguinte, olha, o indivíduo brasileiro, ele não quer ser cidadão, ele quer ser pessoa. A pessoa é o cara que tem destaque. Eu sou o juiz, eu sou o desembargador, eu sou o engenheiro formado, eu sou o fulano de tal.
é o cara que para na blitz e o pai é o delegado, ou é, né, o desembargador, ou é o fulano, e fala, não, eu sou filho do fulano. Então, assim, eu não sou o fulano, mas eu sou filho do fulano. Eu tenho, né, eu tenho relações íntimas com o fulano. O fulano é a menina aqui, né, aqui de Campo Grande, filha de um vereador que foi pega na blitz, né, e estava bêbada. E aí ela falou, mas eu sou filho do vereador fulano de tal, quer se destacar no meio, né? Ela quer falar assim, ela quer sair deixar de ser cidadã para ser pessoal. Ela quer utilizar o código, né? Ela quer sair da impessoalidade para o pessoal. Olha, né? Vocês conhecem meu pai? Meu pai é o vereador fulano de tal. Então, é sério que vocês vão me multar? É sério que vocês vão fazer isso comigo? É sério que vocês vão gerar isso em mim? É sério mesmo? E aí o que vai acontecer? O indivíduo ele quer se destacar, jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro, na visão do Roberto da Mata, vai gerar relações nocivas. E essas relações nocivas vão gerar problemas para a sociedade, que vai gerar, então, vários fatores de grande circunstância. É por isso que essas relações fazem parte da construção da nossa sociedade. E aí, eu tenho mais para falar sobre os outros sociólogos, mas o nosso tempo vai romper. Então eu vou parar por aqui para que a gente possa continuar na nossa próxima aula a falar sobre Roberto da Mata e as suas visões e as suas metáforas. E nós vamos falar do Darcy Ribeiro também e Florestan Fernandes, para a gente poder fechar a sociologia do Brasil também. Beleza? Tranquilo? Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Ótimo. Muito obrigado pela presença de vocês. Liberar vocês para o almoço, né? Já são 1h. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigadão. Semana que vem nós continuamos, tá? Semana que vem nós terminamos essa aula para falarmos dos outros. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau. E até a nossa próxima aula, que com certeza ela vai existir. Obrigado, beijos. Tchau, tchau.